Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o período pombalino, período esse que marca a história do Brasil de 1750 até 1727. Momento esse que vai trazer grandes transformações aqui no Brasil. Esse vídeo é dedicado para as pessoas, que querem fazer provas, resumos, para relembrar o que foi esse período de forma bem resumida e bem prática. Beleza, pessoal? Primeiro ponto, a gente tem que destacar, que era o contexto que o Portugal estava passando por diversas crises. A crise da cana-de-açúcar, a crise do ouro. Esse é o ponto muito importante para a gente destacar o momento. Outro ponto é que o então rei Dom José I, ele tentando resolver essas crises, ele vai nomear esse cara daí de cima, o primeiro-ministro Marquês de Pombal, para resolver esses problemas estruturantes que estavam acontecendo durante esse período. O outro ponto também, pessoal, é entender que era o contexto do Tratado de Methuen, ou também conhecido Tratado de Panos de Vios de 1703, onde a economia portuguesa, ela através da balança comercial favorável, ela se encontrava muito desfavorável, onde é que Portugal importava muito mais manufatura e exportava muito menos vinho. Dentro de outros processos, o Marquês de Pombal, tentando resolver, ele vai fazer uma reforma tanto lá em Portugal, quanto lá também aqui no Brasil, Marquês de Pombal, pensando em fazer reformas lá em Portugal, a primeira reforma que ele faz, pensando em acabar, com esse processo de cada vez exportar mais, ele vai incentivar a produção de manufatura, para que se possa querer importar cada vez menos da Inglaterra. Além disso, pessoal, ele vai também trazer, criar uma companhia aonde que se vai fazer o quê, Se exportar cada vez mais vinho. Lembrando que o Marquês de Pombal, ele era um déspota esclarecido. O que significa isso? Ele era influenciado pelo iluminismo, mas ainda era muito absolutista. A gente não pode dizer que ele era um cara democrático. Esse é um ponto muito importante. Beleza, pessoal? Agora, o ponto mais central, a gente está falando agora sobre esse terceiro ponto, que seria, vamos sobre o contexto, as reformas lá em Portugal. Agora o terceiro ponto seria as reformas que ele fez até aqui no Brasil. Reformas essas muito importantes, como por exemplo, a expulsão dos jesuítas. A gente nunca pode deixar de lembrar isso, que ele expulsa os jesuítas, porque ele vai confiscar as terras do clero, porque não pagavam impostos. Além disso, ele vai criar a educação aqui no Brasil, claro, sempre pensada, tirando o dogma religioso e agora pensado de forma sobre a coroa portuguesa, de exaltar a coroa portuguesa, uma perspectiva portuguesa. Ele vai fazer outras reformas, como uma série de medidas, como impostos, vai proibir manufatura aqui no Brasil, impostos esse como a derrama também, a manufatura é proibido, até porque a colônia ela não pode lucrar, ela não deve se lucrar. Esse é um ponto muito importante. Lá em Portugal, tinha acabado de passar por um terremoto gigantesco, horrível, horripilante, em 1755, e o Marquês de Pombal, tentando solucionar essa crise, vai explorar cada vez mais da colônia. Por que ele vai explorar a colônia? Porque ele precisa reerguer a estrutura portuguesa. Estamos falando do contexto do Pacto Colonial. O Pacto Colonial é sempre isso, extrair cada vez mais da colônia o que é necessário para a sua própria economia. E uma das consequências do período pombalino foi o que? Que trouxe muita influência também iluminista durante esse período. Vai ocorrer uma série de revoltas, como as revoltas da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, demonstrando que a colônia estava insatisfeito com esse período. Beleza, pessoal? Recapitulando tudo que foi dito. Marquês de Pombal, ele era importante porque ele trouxe uma série de revoltas. Outro ponto, trouxe reformas tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. Em Portugal, produção de manufatura, produção de vinho. Por quê? Para diminuir a dependência com o Tratado de Methuen, lá da Inglaterra, promovido em 1703 entre Inglaterra e Portugal. Beleza? Outras reformas aqui no Brasil, expulsão dos jesuítas, não podemos esquecer que ele vai expulsar os jesuítas, criação de o quê, de colégios formais. Além disso, pessoal, ele também trouxe como consequência uma série de revoltas
dessas transformações, como a Inconfidência Mineira, entre outros. E aí Dom José morre, quem assume é a Maria, que depois vai ser conhecida como Louca, e nós temos o fim do período pombalino.